Olá, miradeiras e miradeiros, sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa aula número 2 desse mini curso gratuito e básico sobre investimentos, finanças e investimentos. Ontem eu falei mais sobre finanças, importantes para que você consiga dar o passo do investimento. O primeiro passo do investimento, você precisa arrumar a cozinha. E foi isso que a gente falou ontem. Vamos começar falando de algo que é bem interessante. E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento básico que eu vou passar hoje para vocês. E isso explica muita coisa, tá? Isso faz muita diferença saber o básico, a base que a gente cria, os conceitos que eu vou passar para vocês, para depois até comparar um monte de coisas. E aí eu vou explicar para vocês por que não faz sentido comparar renda fixa com renda variável. São universos tão diferentes que não faz o menor sentido que vocês comparem, tá bom? Vamos lá para a nossa aulinha de renda fixa, tá? O que é a renda fixa? Como é que funciona a renda fixa? A renda fixa é uma forma de investimento baseado num empréstimo monetário por um tempo determinado e com uma taxa de juros ou indexadores de correção definidos no momento da operação. Isso aqui é uma definição conceitual que traz informações extremamente importantes, tá? É um empréstimo de dinheiro. Então, a renda fixa nada mais é do que um empréstimo por um tempo determinado. O que significa isso? Se tem um tempo determinado, você está emprestando dinheiro a alguém ou alguma instituição por um prazo determinado, então, obrigatoriamente, tem vencimento. A dívida não é eterna, você quer receber o seu dinheiro de volta em algum momento, porque senão não é empréstimo, é doação. Você deu o dinheiro para outra pessoa e acabou. Por isso que tem tempo determinado, tem vencimento. Tá? Esse dinheiro, você emprestou R$ 1.000, você vai receber R$ 1.000 de volta? Não. Esse dinheiro, ele tem uma correção. Ele vai ser corrigido. E com isso, com essa correção, ele vai aumentar. Tá bom, Mira. Como eu sei o quanto ele vai aumentar? Ele tem uma taxa de juro ou indexador para essa correção definidos. E eles são definidos quando? No momento do investimento. Então, na hora que você faz o investimento, você sabe que você está emprestando dinheiro para alguém por um prazo determinado e por uma correção, uma taxa acordada no momento que você faz o investimento. Essa é a grande diferença da renda fixa para a renda variável, para a Bolsa de Valores, porque lá na Bolsa de Valores você não sabe quanto vai ser o seu retorno, você não sabe, na verdade, não tem prazo de vencimento, tá? Tem essas características diferentes. Sempre que você for fazer um investimento, você tem que se atentar a esses detalhes. Então, toda renda fixa é um empréstimo que tem obrigatoriamente que ter essas características. Você tem que saber essas características, tá? Para ficar mais claro, vamos ilustrar essa relação de empréstimo e por que ela existe. Porque assim vocês criam um conceito importante, até para entender se é seguro, se não é seguro, quando vale a pena e quando não vale a pena. A gente tem sempre nessa relação de empréstimo uma possibilidade desse empréstimo ser pessoal. E aí eu tenho dois agentes. O poupador, que a gente chama na literatura de agente superavitário, que é aquela galera que tem grana, tá com grana no bolso, bufunfa, tá sobrando. Esse aí é o tal do superavitário, tá sobrando. Do outro lado, eu tenho o tomador, que é o que está quebrado, está precisando de grana, está ali como agente deficitário, está precisando de grana.
Essa é a relação que a gente tem. Uma pessoa que tem grana, outra que não tem. Quem tem vai emprestar para quem não tem e quem não tem vai pagar juros para quem tem. Basicamente é assim. Só que nessa relação, onde eu tenho um empréstimo pessoal, o que é o empréstimo pessoal? Eu estou emprestando para, sei lá, para o Leonardo, meu irmão, ou para o Heitor, meu irmão. Qual o problema quando a gente faz um empréstimo diretamente, pessoal, diretamente para uma pessoa? Você tem limitações na avaliação de risco, você não tem um contrato prévio, porque você empresta dinheiro para o cunhado, para o irmão, você não vai fazer um contrato. A avaliação de risco, tudo bem, você conhece seu irmão, conhece o cunhado, mas se você for emprestar para uma pessoa que não seja tão próxima, como é que você vai avaliar o risco? E o que é o risco? É o risco de calote. Nessa relação direta, a gente está falando de risco de crédito. O risco de crédito é o risco de calote. É o risco de você não receber o dinheiro que você emprestou. Basicamente, esse é o risco que a gente está falando, tá? Esse é o risco que a gente tem quando a gente faz essa relação direta e pessoal, tá? Você vai fazer o quê? Um empréstimo de um para o outro. Esse outro vai fazer o quê? A devolução de juros mais a grana que você emprestou. Então é o quê? Juros mais o dinheiro original, que é o principal. A gente chama de principal, que é o valor original. Disso vai ser acrescido juros. Porque senão você deixava o dinheiro embaixo do colchão, né? E é que você vai emprestar o dinheiro para alguém, correr o risco de tomar um calote, de perder esse dinheiro, se você não vai receber uns juros. Então, melhor você deixar embaixo do colchão se você não vai ganhar nada com isso. Por isso que essa relação está envolvendo o dinheiro que você colocou mais os juros, tá? Só que essa relação desse empréstimo pessoal, isso é o que existia antigamente, antes de existirem os bancos. E é o que mais ou menos existe hoje, quando a gente fala de peer-to-peer lending, que é algo que eu não gosto. Não gosto, não recomendo, e eu vou explicar para vocês por quê, tá? Porque a gente tem, nas operações de renda fixa, uma estrutura. O que normalmente a gente tem nas operações de renda fixa é esse tipo de estrutura que eu vou mostrar para vocês. E por isso que ela é uma relação segura. E por isso que eu não gosto de empréstimos diretos, como peer-to-peer lending, que várias empresas aí oferecem, eu acho que não vale a pena. Por quê? Porque numa operação tradicional de renda fixa, a gente tem quem? Uma instituição financeira no meio do caminho. Essa instituição financeira vai fazer o quê? Você empresta dinheiro para o banco pega esse dinheiro, empresta para o tomador vai devolver o dinheiro, mais o juro, mais uma coisa mega importante, mega ultra blaster importante, mais um prêmio de risco. Por quê? Porque é o banco que assume para ele todo o risco. Você do outro lado vai receber o que você emprestou para o banco, mais os juros que você combinou com ele, sem esse risco, sem esse prêmio de risco, porque o risco ficou com quem? Com o banco, tá? Então, quando o banco empresta dinheiro para alguém, quando você vai no banco e pega dinheiro emprestado, o que acontece? Você vai pagar mais ou menos juros. Você vai pagar um juros muito mais alto do que o juro que a pessoa que está do outro lado vai receber. O banco ficou no meio do caminho porque ele tem aqui uma coisa chamada prêmio de risco. Ele cobra de você um prêmio de risco. O que é o prêmio de risco? Ele cobra um valor a mais pelo risco de calote que ele tem ao emprestar o dinheiro para você, tomador. Você que não tem a grana, quando for pegar dinheiro no banco, você está pagando o dinheiro que você pegou, o juro que você tem que remunerar ao banco. Com esses juros, o banco vai fazer o quê? Ele vai pagar o juro lá do poupador, mais os seus custos operacionais,
Além disso, o banco também vai colocar uma taxa que é chamada de prêmio de risco. Por que que o banco vai fazer isso? Porque se você não pagar, o banco mesmo assim vai pegar a grana e vai pagar para o agente superavitário. Se você paga ou não, para esse cara aqui é completamente indiferente. Ele nem sabe que o tomador, ele de repente vira caloteiro, não paga, o banco não comunica. Você não sabe, eu botei o dinheiro lá num título do banco, num título bancário, quem pegou aquele dinheiro, se ele pagou ou não, eu não faço ideia, não sei nem quem recebeu esse dinheiro. Eu só sei que eu vou receber meu dinheiro de volta e com juros e beleza. Então, esse cara aqui não sabe, porque o banco assume para ele todo o risco da inadimplência. E por que que o banco faz isso? Porque ele cobra um prêmio de risco para isso. Então, o banco cobra mais caro pelo risco do calote. E aí, pensa comigo, aquela pessoa que está desempregada, o risco dela deixar de pagar o empréstimo que ela fez com o banco é maior ou menor do que aquela pessoa que tem um trabalho CLT? Vocês estão colocando aí que o risco é maior. Exatamente. Então, se o risco é maior, o prêmio de risco cobrado pelo banco vai ser obrigatoriamente maior, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque é muito natural que vocês vão olhar aí um monte de gente falando, principalmente na mídia, jornais e não sei o quê, porque o banco é um malvadão. Político, então, adora falar essas groselhas, não sabe nem o que está falando. Porque o banco é malvado, porque o banco ganha muito dinheiro e não sei o quê. Os bancos, eles pagam cerca de 50% do lucro deles, eles pagam em impostos, tá? Vai para o governo. Tá? São as empresas que mais pagam impostos no Brasil, é banco, tá? Porque todo mundo acha que banco ganha dinheiro fácil. O banco, ele assume para ele o risco. Então, ele vai cobrar das pessoas taxas diferentes, porque elas oferecem riscos diferentes. Então, quanto maior o risco do tomador, maior será a taxa. Por exemplo, você pegou um dinheiro emprestado, R$ 1.000 originais é o que você está devolvendo. Vai pagar mais, sei lá, R$ 500 de juros. E aí, o prêmio de risco pode ser, de repente, outros R$ 1.000. E aí, o total são R$ 2.500 da parcela que essa pessoa tem. Vai ter aqui embutido um valor de prêmio de risco. Mira, como é que eu vou saber o prêmio de risco dessa operação? Você só consegue saber o prêmio de risco, o nível desse prêmio de risco, se você comparar duas pessoas, uma que teria risco zero e uma outra que teria mais risco, tá? Risco zero realmente não tem, todo mundo vai oferecer ao banco algum nível de risco, mas você consegue comparar uma pessoa que tem uma taxa menor para alguém que tem uma taxa maior. Essa diferença também faz parte do prêmio de risco. O mais arriscado vai pagar mais caro no empréstimo e o menos arriscado vai pagar um empréstimo menor. Tá? Importante que a gente saiba essa relação, porque é daí que surge a renda fixa. É dessa relação. E por que eu estou falando isso? Que pode ser, de repente, algo mais básico, que, mas faz sentido isso aí, só que tudo que você vai olhar dentro da renda fixa está baseado nessa relação. Então, se você não entende bem essa relação, todo o restante que você está fazendo na renda fixa pode dar problema, tá? Por que pode dar problema? Porque você pode se expor a um risco que você não sabe qual é. Para quem você está emprestando dinheiro? Quando você for fazer um investimento em renda fixa, você tem que se questionar: para quem você está emprestando dinheiro? Eu estou emprestando dinheiro para um banco, eu estou emprestando dinheiro para uma empresa. Qual a garantia que você tem nesse empréstimo que você está fazendo à instituição? Tá? Porque a renda fixa, diferente da renda variável,
Qual o risco da renda fixa? Se tudo der errado na renda fixa, por exemplo, se você emprestou dinheiro para o banco e o banco quebra, o que acontece com o seu dinheiro? Você perde tudo. Na renda fixa, não tem essa de, eu recebi metade, o banco quebrou, mas ele me pagou metade. Não. Quando dá errado, você perde absolutamente tudo que você colocou. Não tem um meio termo. Ou você não perde nada, ou você perde tudo. Tá? Não tem esse meio termo. Por isso que você tem que ter cuidado aonde você está colocando seu dinheiro. Mas eu já vou falar daqui a pouco desses títulos que existem na renda fixa, as garantias, o que é mais seguro, onde fica mais fácil para a gente colocar o nosso dinheiro, tá? Já vou falar sobre isso daqui a pouco. Qual a vantagem ou quais são as vantagens desse modelo? O banco assume o risco do calote e ele consegue fazer uma avaliação profissional desse risco de calote, coisa que você não consegue. Mas tem a empresa lá, várias empresas fazem peer-to-peer lending, que é esse empréstimo direto, né? E aí diz assim, não, você vai receber mais. Mas você está assumindo o risco de calote e eles não falam. Mas tem várias ferramentas de análise. Isso o banco, com bilhões de dinheiros para investir, com advogados, com tudo na justiça para conseguir reaver, não consegue. Agora, você acha que você emprestando dinheiro diretamente para um terceiro, você vai conseguir reaver? Não existe essa questão, a análise de crédito. O banco faz isso para que ele se proteja. Então, é sempre importante a gente se preocupar e entender as garantias das operações que a gente está fazendo. O banco ele tem uma outra vantagem gigantesca, que é isso aqui, ó. Pulverização de risco, porque o banco não empresta dinheiro para uma pessoa, ele empresta dinheiro para dezenas de milhões de pessoas. E aí ele dilui esse risco do calote, porque se um não pagar, o outro paga e beleza. O juro que aquele outro pagou meio que vai ajudar a pagar aquela grana que está faltando porque alguém deixou de pagar, tá? Então, um juro de um banco, o juro que o banco cobra, ele vai ser sempre alto se eu tiver um nível de inadimplência grande, ou seja, se muita gente ficar sem pagar os empréstimos. Quando eu tenho um monte de gente sem pagar o empréstimo, os juros do banco sobe para ele poder cobrir todo mundo que emprestou dinheiro. E é por isso que em países desenvolvidos como o Japão, a taxa cobrada pelos bancos é pequenininha. Por quê? Porque o nível de recuperação de crédito passa de 90%. No Brasil é baixíssimo. As pessoas que ficam sem pagar é dinheiro perdido. E aí, infelizmente, o justo paga pelo pecador, que é quem? Você que emprestou dinheiro, você que emprestou dinheiro não. Quem pegou dinheiro emprestado e pagou em dia, bonitinho, vai pagar mais caro, porque ele também está pagando a parte de quem deu calote, tá? Por isso que no Brasil, para a gente mudar a taxa de juros cobrada pelos bancos, a gente tem que mudar a legislação. Porque no Brasil, o Brasil gosta de premiar o caloteiro. Vocês já perceberam isso? Mira, mas por que premiar o caloteiro? Se você fica sem pagar, depois de 5 anos, o nome sai dos sistemas de crédito, lá de proteção ao crédito, Serasa, SPC, por Código de Defesa do Consumidor. O cara que não pagou, depois de 5 anos, o nome dele sai de lá, que beleza. Você que pagou, você não ganha bônus nenhum, você não tem... Mira, mas tem as listas de bom pagador. Até hoje isso não deu nada, não trouxe melhora para ninguém, tá? Para nada. Mas aquele que deixa de pagar, esse sim, esse é o bonitão. Coisa de político, né? Para poder ganhar voto e coisa e tal, e ficar sempre incentivando o endividamento da população. Mas o banco tem essa pulverização de risco e essa relação está baseada em tudo isso. Outra vantagem também é estímulo da concorrência e novos produtos, que é o que a gente tem nessa relação bancária, que quanto mais bancos a gente tiver, mais produtos, mais envolvido vai ser o sistema. Vamos voltar, então, a falar dos investimentos em renda fixa. Quais as
Características dos investimentos de renda fixa. Está ligado a tudo aquilo que eu acabei de falar. Quais são as características? Primeira coisa, taxa. Quando você vai emprestar o dinheiro para o banco vai te devolver o dinheiro corrigido por uma taxa. E aí nós temos 3 tipos de taxas. Quais são esses 3 tipos de taxas? Primeiro, a taxa pré-fixada. Essa é a mais fácil de entender e de prever, inclusive. Porque na hora o banco já vai te falar, ó, vou te devolver esse dinheiro que você está me emprestando a uma taxa de 10% ao ano. Todos os anos, 10%. Ponto. É assim e beleza. Na hora do contrato, você já sabe qual é a remuneração. 15%, 12%, quanto maior a taxa, com certeza tem algum risco a mais. Daqui a pouco, depois de eu falar de todas as características, eu vou falar um pouco mais desses riscos, tá? Essa taxa pré-fixada, ela é a mais interessante? Não necessariamente. Por quê? Porque a partir do momento que você escolhe uma taxa, tipo 10%, é aquilo, até o vencimento. Não falei para vocês que o título tem o vencimento? Até o vencimento é aquilo e acabou. Mira, mas a inflação agora está 20%. Problema seu. Você escolheu aquele 10% e se a inflação for maior do que isso, Mira, mas tem um outro investimento aí que rende um X% do não sei o que lá, que está pagando 30%. Problema seu. Você escolheu aqueles 10%. Isso é a taxa pré-fixada. Mira, então a taxa pré-fixada ela é ruim, ela é horrível. Não. Já pensou se a inflação estiver 3% e você está lá com a taxa de 10%? Nossa, muito melhor, né? 3 vezes mais do que 3 vezes o valor da inflação. Ou se aquele outro investimento lá, XPTO, Y percentual de alguma coisa, está pagando 5%. Você está com a taxa que é 10%, então é beleza, é bacana, tá? Então, a taxa pré-fixada, você já conhece exatamente o valor dela. Mira, como é que calcula, faz os cálculos, tudo? Próxima aula é de matemática financeira e no final dessa aula tem planilha para ver o que é melhor do que o que, tá? Mas a ideia da pré-fixada é essa. A gente tem a pós-fixada. O que é a taxa pós-fixada? Ela é um percentual de algum indicador. A mais comum é o CDI, a taxa pós-fixada percentual do CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Esse CDI, você vai investir na renda fixa para ganhar um percentual dele. Eu digo para vocês, não aceitem menos de 100% do CDI nos investimentos. Ontem eu mostrei CDB lá de liquidez diária, vou falar de liquidez daqui a pouco, 103% do CDI. Beleza. Menos do que 100% do CDI não faz nenhum sentido você receber, tá? É sempre 100% do CDI ou mais. E aí é um percentual do CDI. Mira, quanto é que vai dar isso? Depende de quanto vai ser o CDI. Como é que eu vou saber o CDI? Realmente, a gente não tem como saber o futuro do CDI, tá? Mira, e a tal da Selic? Funciona assim. Existe a taxa básica de juros no Brasil. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária lá do Banco Central. Eles estabelecem qual é a taxa básica de juros e ela é a referência, o padrão para todo tipo de investimento, de empréstimo, de tudo, tá? Por quê? Porque se ela aumenta, o banco vai te pagar mais nos seus investimentos. Para te pagar mais, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar mais caro de quem está pegando dinheiro emprestado. Então, se a Selic aumenta, fica mais caro para quem está pegando dinheiro e você também está recebendo mais grana, tá? Mas a Selic só aumenta quando a situação está ruim, quando a inflação está ruim, porque fica mais caro para o governo também as suas dívidas. Já vou falar disso daqui a pouco, quando eu estiver falando dos títulos de renda fixa pública, tá? Mas a taxa pós-fixada, ela é um percentual de um indicador. O mais comum é ser
por exemplo, 100% CDI, 90%, 110%, 105%, 130% do CDI, tá? Esse é o mais comum que vocês vão ver aí de todos os lados. Mira, e se fosse Selic, como o Tesouro Selic, eu vou falar daqui a pouco sobre a LFT, também é 100% do CDI. Tesouro Selic também paga 100% do CDI. É a mesma coisa, taxa pós-fixada e beleza. A terceira opção que a gente tem é o quê? É a taxa indexada. O que é uma taxa indexada? É onde eu tenho uma referência mais uma taxa. O mais comum é o quê? IPCA, que é o quê? É a inflação oficial medida pelo IBGE, mais uma taxa. Isso aqui é indexado. É indexado ao quê? Indexado ao IPCA. Para que serve isso aqui? Mira, eu não sei quanto é que vai ser a inflação, mas eu quero ganhar a inflação mais alguma coisa. Porque assim eu garanto que eu vou estar sempre acima da inflação. Essa é a ideia do indexado. Pode ser indexado também ao IGPM. Esse é mais incomum, tá? O mais comum é o IPCA. O IPCA ele é mais comum, é o mais normal, porque é a inflação oficial e o IPCA, IPCA, é menor do que o IGPM. O IGPM tem oscilações mais bruscas, tanto para cima quanto para baixo, para ficar negativo. O IPCA ele é mais suave, porque eles têm métodos de cálculo diferentes, tá? Completamente diferentes. O IGPM é uma cesta com IPA, IPC e INCC, já o IPCA é a média de mais de 25 capitais dos custos das principais cidades e capitais do Brasil, são métricas diferentes para fazer esses cálculos. Por isso que os resultados são diferentes. Mas eu quero que vocês entendam que eu tenho 3 tipos de taxas. Mira, qual é a melhor das 3? É aquilo que eu falei para vocês ontem. Qual é o seu objetivo, tá? Se você tem o objetivo de simplesmente, eu quero surfar a alta e baixa aí da Selic, quero pelo menos ganhar o que rende o CDI. Então, para você, é aqui pós-fixado. Se a Selic subir muito, você vai acompanhar, mas se ela cair muito também, você vai acompanhar. Mira, eu quero apenas corrigir a inflação e ganhar um pouco acima da inflação. Então, para você, é um indexado. Você vai pegar um IPCA mais alguma coisa e tá bom. Garante ali que você sempre vai estar acima da inflação, mais aquela taxa que vai te dar justamente esse extra além da inflação. Por isso que eu digo, 14% hoje é uma taxa bacana, 15% é uma taxa maravilhosa, pré-fixada. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa que a Selic suba e depois caia. Mira, por que ela vai fazer isso? Porque é sempre assim. Ela sobe ao nível de que segura a inflação e aí ela aperta tanto que aí o crescimento econômico do país fica prejudicado, só que a inflação cai e a partir daí não tem mais necessidade de ter uma Selic tão alta e aí ela cai. Por isso que nesse movimento aqui de Selic é interessante pegar taxas pré-fixadas. E a gente está nesse momento, tá? Mais ou menos. A Selic deve chegar a 13,25 ou um pouco mais ao ano, mas lá para o ano que vem ela já começa a cair e deve terminar o final do ano que vem bem abaixo disso aqui. Outra característica mega importante é o vencimento. É a data determinada para o vencimento do seu título. Por que é importante? Porque eu falei na aula de ontem que você precisa ter meta. Se você tem uma meta, o título que você vai adquirir tem que vencer junto com essa meta. E eu vejo muita gente cometer esse erro. Você vai lá, tem uma viagem para 2030, 8 anos. Aí você vai investir para essa meta de 2030. Só que você escolhe um título do Tesouro, por exemplo, botar aqui, Tesouro Direto, 2045. Olha a incompatibilidade, mesmo que fosse um título 2035. Você vai ter, lá em 2030,
O dinheiro todo que você colocou, a gente não sabe. No vencimento, com certeza. Agora, no meio do caminho, a gente não sabe, porque tem uma coisa chamada marcação a mercado, que eu ainda vou explicar melhor para vocês. Você tem que pegar a sua meta e pegar o investimento, ele tem que ser compatível com a meta. Então, você só vai investir em renda fixa se você tem uma meta e essa meta vai casar com o vencimento que você está fazendo para essa renda fixa. Aí, beleza, aí vai casar tudo bonitinho, não tem estresse, não tem como dar errado, vai ficar tudo bacana. Você escolheu ali o investimento, ele vai vencer junto com a sua meta. Quando você tiver que realizar a meta, o dinheiro vai cair. Por que o dinheiro vai cair? Vai cair na sua conta. Na renda fixa, quando chega o vencimento, o que o banco ou a corretora fazem? Eles pegam esse dinheiro e depositam na sua conta. O dinheiro é seu, o título venceu, o dinheiro volta para sua conta. Se você vai reinvestir ou vai usar, é com você. Mas, obrigatoriamente, o dinheiro tem que voltar para a sua conta, porque esse dinheiro é seu. Essa é a importância do vencimento. É você atrelar a sua meta ao vencimento do título. E aí, bacana, tá show de bola. Você consegue ter aí toda a tranquilidade do seu investimento. Liquidez. Liquidez é extremamente importante, porque tem a ver com tudo isso que a gente acabou de falar. A imensa maioria dos produtos bancários, eu estou falando de banco, tem liquidez só no vencimento. Mira, o que é essa tal de liquidez? Liquidez é assim. Você botou o dinheiro lá, no investimento. Você pode tirar quando? No vencimento. Lá no vencimento, o dinheiro é seu, ele volta para você. Então, isso significa que a liquidez quer transformar ele em líquido, ele ficar ali fácil de manipular. Essa ideia da liquidez, é ser líquido, ser fácil. A maioria só no vencimento. Então, você não consegue pegar o dinheiro no meio do caminho. Isso é o que significa a liquidez no vencimento. Mira, mas eu quero tirar o dinheiro a qualquer momento. Não tem problema, você vai ter que escolher o investimento de liquidez diária, porque aí você consegue a qualquer momento ter o dinheiro. Mas a minoria dos investimentos tem liquidez diária. A imensa maioria tem liquidez somente no vencimento, tá? Por que isso? Porque se eu tenho liquidez a qualquer momento, eu vou ter que oferecer para você uma taxa menor. Mira, mas por que se a liquidez é diária, a taxa é menor? Lembra dos outros slides que eu fiquei falando, criei todo aquele conceito de empréstimo? O banco vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para alguém. Aí você chega lá no banco, ô banco, eu quero meu dinheiro de volta. Aí como é que o banco vai chegar lá, vai botar a arma na cabeça de quem ele emprestou e falar, me devolve o dinheiro que você pegou emprestado comigo porque eu tenho que devolver lá para aquela outra pessoa. O banco não pode fazer isso. E aí o que ele faz? Ele deixa uma parte guardada para controlar essas solicitações diárias de dinheiro, esses resgates. E aí ele não consegue te dar uma remuneração tão grande porque uma parte desse dinheiro tem que ficar ali disponível a qualquer momento. Ele não consegue fazer um empréstimo para uma empresa com um prazo maior, para ter uma taxa maior, uma coisa mais bacana, porque você quer o dinheiro a qualquer momento. Ele não pode pegar e dispor do seu dinheiro de qualquer jeito. Ele tem que pegar o seu dinheiro e colocar lá à disposição sempre. Por isso que os investimentos de liquidez diária sempre terão taxas menores. Ponto. Tá? Sempre terão, sempre vai ser assim, não tem como ser diferente. A matemática não casa, entendeu? Não tem como ser diferente. Já os investimentos com liquidez lá no vencimento, você consegue taxas melhores, porque só no vencimento você vai ter o dinheiro de volta. O banco consegue trabalhar esse dinheiro melhor durante mais tempo, porque ele tem a tranquilidade que ele não vai precisar desse dinheiro, dispor desse dinheiro no meio do caminho. Então ele vai pegar lá e vai falar, opa, peraí, tá aqui o dinheiro, vou investir, vou fazer isso, vou fazer umas operações, vou emprestar assim, porque eu só preciso desse dinheiro daqui a 5 anos. E nisso ele vai rentabilizando para ganhar mais e vai te entregar a taxa combinada.
tá? Então, liquidez é muito importante e a liquidez significa quando você vai conseguir tirar o dinheiro. A maioria dos investimentos é só no vencimento. Por isso, case o vencimento com a sua meta. E só invista em renda fixa se você tiver uma meta para esse investimento, tá? O que é o tal do cupom? Cupom é assim: você pode emprestar dinheiro para o banco ou até para o governo. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó: você me emprestou esse dinheiro, mas eu vou ser camarada com você e já vou te pagando umas intermediárias. Para não ter que esperar até o final do prazo, o que eu vou fazer? Eu já vou te dando uma grana ali. E aí, isso vai fazer o quê? Vai reduzir o seu risco. Porque você já está ganhando algum. Você não precisa esperar o vencimento para saber o que será que vai acontecer. Você já está botando um dinheiro aí no bolso. Ah, você emprestou R$ 1.000. Aí ele te pagou R$ 10 de juros no mês. Vamos dizer que o cupom é mensal. A maioria dos investimentos que tem cupom, e são poucos, não são tantos investimentos assim, eles geralmente pagam cupons semestrais. Mas às vezes tem cupom mensal, trimestral, anual. Isso aí quem pegou o dinheiro emprestado, na verdade, quem pegou o dinheiro com você, a instituição financeira, é que define essas regras, tudo que do que é melhor para ela, para distribuir, são coisas mais técnicas. Mas aí você pegou lá, você emprestou os R$ 1.000. Aí você já recebeu R$ 10 de juros, sei lá, no semestre, digamos assim. Teu prejuízo, se der algum problema, já não é mais R$ 1.000, é 990, porque 10 você já botou no bolso. A cada vez que você recebe dinheiro, o que acontece? O seu risco vai diminuindo. Só que, quando você recebe esse dinheiro, o que acontece? O efeito bola de neve, ele vai diminuindo. Mira, mas que raio de efeito bola de neve é esse? É assim: a renda fixa é um empréstimo. Você vai receber o dinheiro no vencimento, como eu falei ali. Como é que funciona? Ele vai pegar o dinheiro que você deve, o banco vai calcular a taxa, sei lá, 10%. Então, é R$ 1.000 mais 10% ao ano. Então, no primeiro ano vai ser R$ 1.000 mais R$ 100. Por quê? Porque R$ 100 é 10% dos R$ 1.000, né? Então, você acumulou quanto? 1.100. E no segundo ano, o que vai acontecer? O banco vai falar assim: ele tem 10% de remuneração sobre 1.100. Então, é mais R$ 110, porque 10% de 1.100 dá 110. O acumulado agora é 1.210, que são os 1.100 mais os 110 do segundo ano. Quando você faz o cupom, quando você recebe o cupom, o banco vai, vamos dizer que seja um cupom anual, para facilitar a conta. Uma vez por ano você vai receber os juros. Você emprestou R$ 1.000, deu 10% de juros, o banco vai lá e te paga os 10%. Quanto ficou lá para remunerar? R$ 1.000. No ano 2, o banco vai falar: opa, 10%. Sobre quanto? Sobre 1.100? Não, você pegou os 100 para você, sobre 1.000, que é o dinheiro que está lá. E quanto é que dá 10% sobre 1.000? R$ 100. Aí o banco vai pegar e vai te dar R$ 100. Não 110, como a gente tinha antes, no juro sobre juro, naquela bola de neve. Por isso que o cupom de juros, ele é legal porque ele reduz o seu risco, só que ele mata o efeito do juro sobre juro, que faz o seu dinheiro crescer absurdamente mais. Por isso que eu não recomendo a ninguém, absolutamente ninguém, investir em títulos com cupons de juros. Seja semestral, seja anual, seja... Mira, mas tem um CDB aqui que é bacana. Galera, quem quer ter renda passiva deve investir em renda variável. Ponto. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque a renda fixa ela é uma relação de empréstimo. Você emprestou dinheiro para alguém, esse alguém está doido para se ver livre de você e acabar essa relação. Então, quando você fica pensando em receber algum dinheiro lá de cupom, seja semestral, mensal, o que você vai acontecer? O que vai acontecer com você? Uma hora isso vai acabar, porque a renda fixa tem vencimento.
E aí você vai ter que ficar pensando em outra coisa. Se você tem muito dinheiro e quer usufruir dos juros desse dinheiro, compra fundo imobiliário, compra outro ativo que tem essa característica de ficar te pagando mensalmente. Tá? Existem investimentos próprios para isso. A renda fixa, a ideia é juros sobre juros, juro crescente. Se você está na fase de acumulação, que é justamente essa fase em que você está fazendo juros sobre juros, não faz nenhum sentido ter cupom. Então, nunca procure títulos com cupom, tá? Não vale a pena, eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que não vale a pena, tá bom? Tem investimentos mais propícios para isso, tá? Vamos voltar às outras características porque da renda fixa, porque aí vai matar várias perguntas que vocês estão fazendo. Negociação, mercado primário e mercado secundário. O que é isso? Mercado primário é quando você vai lá e faz o seu investimento e o banco fala, beleza, daqui a 5 anos eu te devolvo esse dinheiro e tudo bem, e vou te dar essa taxa e acabou. Você vai esperar 5 anos e não tem problema. Você só vai ter a liquidez no tal do vencimento. Mira, e se eu quiser sair no meio do caminho? E se eu quiser o dinheiro de volta no meio do caminho? O que acontece? Quanto eu recebo? Aí é o tal do mercado secundário. O banco, a corretora, eles vão falar para você, ó, cara, assim, moça, assim, ó, eu posso tentar pegar esse seu título, vender para outra pessoa e essa outra pessoa compra de você o título e ela fica com essa remuneração até o vencimento. O banco lá que pegou o dinheiro emprestado com você, ele nem sabe disso. Quem está no meio do caminho, por exemplo, é a corretora. Ah, você pegou lá no banco XPTO, emprestou, pegou lá um CDB, um título lá do banco XPTO, com vencimento em 5 anos. E no segundo ano, você quer o dinheiro de volta. A corretora fala assim, ó, vou tentar vender para outra pessoa. Se a outra pessoa comprar, você vai lá e recebe e acabou. Eu, quando trabalhava na Modal, era assim. Eu tentava ajudar um cliente ou outro e casava, arrumava alguém que queria o título e oferecia para alguém que de repente poderia querer, para poder transferir de um para o outro, debitava a conta de uma pessoa e esse dinheiro ia para a conta daquela pessoa que precisava resgatar o título, porque, sei lá, deu algum problema e queria o dinheiro antes da hora. Tem outras corretoras, como o próprio BTG, a Alten é um escritório de agente autônomo que representa o BTG, todo escritório é obrigado a representar uma corretora. Eles têm um sistema mais evoluído, mais completo de renda fixa, onde você consegue fazer essas negociações. E aí você consegue se desfazer do seu título e você consegue comprar títulos de outras pessoas. Esse é o tal do mercado secundário. Mira, tem vantagem nisso? Aí tem uma outra característica que vai dar vantagem ou desvantagem nessas negociações no mercado secundário, tá? Que é a tal da marcação a mercado. Ela é a reavaliação do título público umas 3 vezes ao dia para comercialização no mercado secundário. O que é isso? Quando você olha lá os títulos públicos federais, eles mudam mais ou menos umas 3 vezes por dia a taxa. O mercado fecha e reabre mais ou menos ali, em média, umas 3 vezes por dia. E o que isso acontece? Significa que o presidente falou a besteira, putz, o risco do Brasil sobe. Ou o presidente falou uma coisa boa, ou o Congresso, ou, sei lá, o Senado, ou qualquer outra coisa que interfira no lado fiscal, principalmente, isso faz com que o país apresente mais risco. E aí o investidor estrangeiro olha assim, não, eu não vou emprestar dinheiro para o Brasil, não. Não nessa taxa. Sobe a taxa, que aí eu empresto. Ou então, caramba, as contas públicas, fez sei lá, reforma tributária lá, o negócio ficou bacana pra caramba, reforma administrativa, sei lá, fez alguma reforma, melhorou, aí tudo, opa, peraí, se o Brasil melhorou, eu aceito emprestar dinheiro para ele recebendo menos. E aí você tem uma oscilação das taxas, elas sobem e caem. Mas olha só, se a taxa subiu,
Por exemplo, a taxa era 10%, aí agora a taxa está 14%. Você emprestou o dinheiro ao banco para receber 10% ao ano. Lembra que eu falei que tem a taxa? Então você pegou um título e vai lá e tem uma taxa. Tá, muito bem. Só que a taxa agora está 14%. Esse título ele vai ser oferecido no mercado secundário por quanto? Por 14%. Porque se oferecer a 10%, ninguém vai querer. Seu dinheiro vai ficar lá preso. Ninguém vai querer. Mas oferecendo a 14%, as pessoas vão querer. Mas mira, como é que o título é de 10%, originalmente é de 10%, como é que vai oferecer ele a 14%? Não tem como. O banco XPTO, quando emitiu o título, ele falou que ele ia pagar 10% ao ano, todos os anos, até o vencimento. Como é que vai transformar isso em 14%? O que acontece? Para aquilo ali virar 14%, a corretora ela vai pegar um pedaço do seu dinheiro. Você emprestou R$ 1.000 a 10% ao ano e agora as taxas são 14%, ele vai tirar um pedaço. Ele não vai falar, você botou 1.000, eu só vou te devolver 800. Porque aquela pessoa vai pagar 800 e aí o retorno que ela vai ter vai significar os 14% ao ano. Eu só quero que vocês tenham na cabeça que no mercado secundário de renda fixa privada, que são os títulos dos bancos, você pode ganhar mais ou menos do que o dinheiro que você colocou. Quando é que você vai ganhar mais? Quando você pega uma taxa e depois as taxas caem. Por isso que eu falei, 14, 15, 16% ao ano, agora eu acho bacana, porque daqui a 1, 2 anos isso vai cair e você consegue ganhar na marcação a mercado, que é o quê? As taxas caíram, você tem valorização dos seus títulos. Da mesma maneira que a galera que comprou títulos ano passado a 6%, 10%, se hoje quiserem o dinheiro de volta, estão recebendo menos do que colocaram. Por quê? Porque a taxa hoje está muito mais alta e ninguém vai querer falar, eu te dou um trocado aí. Pega assim, você tem um carro e aí você bateu o carro. Você acha que alguém vai pagar o mesmo valor daquele carro bonitinho? Não, vai depreciar. O título é a mesma coisa. Se a taxa sobe, você que já investiu na renda fixa no passado, você perde dinheiro. Se a bolsa de valores cai, você perde dinheiro na renda fixa, perde dinheiro na renda variável, é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas, não, a bolsa de valores caiu, renda fixa é maravilhoso. Não, a galera que já investiu no passado também está perdendo dinheiro. A diferença é que na renda fixa você tem a taxa garantida até o vencimento. Se você não fizer nada no meio do caminho, lá no vencimento, você recebe a taxa que você acordou e beleza, sem problema nenhum, tá? Uma outra parte mega ultra blaster importante são as garantias, porque aí a gente reduz o risco, tá? O que é reduzir o risco? Você emprestou dinheiro para alguém, não emprestou? O que vai acontecer com esse dinheiro? Você tem o risco de tomar um calote. Beleza. Então, você tem que procurar proteções. Qual é o lugar mais seguro de todos para você ter proteção? Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? É o próprio governo pegando dinheiro emprestado com você. Por que é o local mais seguro? Porque se o governo não pagar você, se ele der um calote, é porque a gente já virou guerra civil, já acabou, e aí você vai estar mais preocupado em fugir do país do que o dinheiro que você colocou no tesouro, tá? Quando chegar nesse nível, você já resgatou sua grana, você já fugiu, já está querendo atravessar a fronteira. Por isso que o Tesouro Nacional, os títulos públicos de um país, são sempre os mais seguros, porque o país tem que acabar para você tomar um calote nesse tipo de título. Além dessa garantia, eu tenho a garantia do FGC, mas só serve para títulos privados. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele empresta, ele cobre os bancos e as instituições financeiras, as financeiras e os bancos somente para títulos específicos emitidos por essas instituições.
ele é um seguro. Todos os bancos e financeiros são obrigados a participar do Fundo Garantidor de Crédito. Ele é um fundo, todos eles botam dinheiro lá dentro para, no caso de alguma instituição quebrar, e a gente está falando de instituição pequena, banco médio e grande não quebra. Por que que um banco médio e grande não quebra? Porque eles emprestam dinheiro para o governo. Eles são os maiores, as maiores instituições a emprestarem dinheiro para o governo comprando títulos públicos. Por isso que o governo não deixa esses bancos quebrarem. Se for necessário, o governo vai lá, injeta dinheiro, salva eles, mas banco médio e grande não quebra. Quem quebra é banco pequeno. E aí, os bancos pequenos é que acabam se valendo mais do FGC. Porque quando você vai botar dinheiro no Itaú, no próprio BTG, que é um banco grande, você não está preocupado se o banco vai quebrar, porque não vai quebrar. Tá? Então, você não está aí muito preocupado com o FGC. Quando você vai botar numa financeira, num banquinho pequeno, aí sim você vai se segurar no FGC. O FGC ele vai proteger até R$250 mil por CPF, por conglomerado financeiro, tá? Então, ele protege até R$250 mil por CPF e por conglomerado, empresas daquele mesmo conglomerado financeiro, tá? Mira, mas o dinheiro que eu coloquei mais os juros? Sim, o dinheiro que você colocou mais os juros até o limite de 250 mil. Então, se você vai ter vários investimentos de renda fixa, se atente para que daquele emissor você não ultrapasse os 250 mil, já considerando os juros, tá? Existe um outro limite para o FGC, que é R$1 milhão no somatório global. Então, é 250 mil por instituição financeira e R$1 milhão para tudo, tá? Para todas as garantias. Ah, Mira, eu tenho 5 milhões. Só R$1 milhão vai estar protegido. Só que para você precisar dessa proteção de R$1 milhão, 4 instituições vão ter que quebrar ao mesmo tempo, né? Ou pelo menos num período de 5 anos. 4 ou 5 anos. Porque aí, passado esse tempo, se uma instituição quebrou, zera. Mas nesse período de 4 ou 5 anos, se uma quebrou, você só tem 750. Aí, se outra quebrou, só tem 500. Se quebraram 4 nesse período, aí você já usou toda a garantia, tem que esperar zerar o período para você voltar a ter a garantia estabelecida. Mas é muito, muito difícil. Eu acho que ano passado foi a última vez que eu vi um banquinho, mas era um banco tão pequenininho que eu nem lembro dos detalhes. É muito difícil você ter bancos e só os banquinhos pequenos é que quebram, tá? Mas, se você vai investir em renda fixa privada, bancos e financeiros, é sempre bom se atentar ao Fundo Garantidor de Crédito. Quem tem Fundo Garantidor de Crédito? Conta corrente em banco. E aí, quando eu falo conta corrente em banco, não é Nubank, porque Nubank não é banco, é conta de pagamento. Não é PicPay, porque não é banco, é conta de pagamento. Estou falando de banco de verdade. Bancos. Tá? O BTG, por exemplo, ele é um banco. Então, a conta que você o dinheiro que você deixa lá na conta é protegido pelo FGC. Se o banco quebrar até 250 mil que estiverem na conta, você tem a proteção do FGC. Vários bancos, o Inter, a Modal, o Itaú, o Banco do Brasil, isso é banco de verdade. E aí tem FGC na conta, tá? Outros títulos, CDB, vou falar daqui a pouco sobre CDB, tem garantia do FGC. Poupança, tem garantia do FGC. LCI, LCA tem. Mira, o que é isso? Já vou falar daqui a pouco sobre esses títulos, mas eles têm garantia do FGC. LC, que é letra de crédito, que é como se fosse um CDB emitido pela financeira, tem garantia do FGC, tá? Outros títulos que não são emitidos por bancos ou financeiras não têm proteção do FGC, como um CRI, um CRA, que são certificados emitidos por securitizadoras. Esses aí não têm essas proteções, tá bom? Títulos privados, eles são emitidos por instituições financeiras, bancos e financeiras, basicamente, tá? Eles podem ser garantidos pelo FGC ou pela própria instituição
emissora. Eu posso ter aqui também títulos emitidos por empresas, títulos emitidos por securitizadoras. Isso aí eu posso ter também, tá? O mais normal são os bancos e as financeiras, mas eu também posso ter títulos emitidos por essas instituições. Beleza? O pessoal está falando que baixou, agora é 0,20 a taxa de custódia. Tem os descontos lá, se você tem até 10 mil reais no Tesouro Direto, não tem taxa de custódia, tem algumas regrinhas lá. Está melhorando, assim, ainda falta muito para ficar muito bom, por isso que a gente tem títulos de renda fixa privada mais interessantes do que os títulos públicos federais, tá? Mas já o programa já evoluiu bastante. Vamos continuar falando dos títulos públicos. Quais são e as suas características? O primeiro título público federal é o Tesouro Selic, ou LFT, Letra Financeira do Tesouro, é o nome técnico dele. Qual a característica desse título? Ele tem liquidez diária, ele anda junto com a Selic, 100%, ele anda junto com o CDI, e não com a Selic que a gente vê lá no jornal, porque aquela é a Selic Meta, ele rende a Selic Over, que é igual ao CDI. Não quero embolar a explicação na cabeça de vocês falando de Selic Meta, Selic Over, mas ele anda ali igual ao CDI, ponto. Pensa assim, ele rende 100% do CDI. É o título mais seguro do Brasil, é sempre o título com esse tipo de característica. Vai ser o mais seguro de qualquer país. O Tesouro Selic é o título mais seguro, tá? Por quê? Porque é do Tesouro Nacional e ele simplesmente vai acompanhando a Selic. Ponto. Selic sobe, ele sobe. Selic cai, ele cai. E vai lá andar junto, tá? Serve para reserva de emergência. Mira, mas é a melhor opção? Não, não é. Porque se você botar num CDB e o CDB tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito e ele renda mais do que 100% do CDI, vai ser mais interessante. O Tesouro Selic, se você tiver mais de 10 mil reais, ele cobra aquele 0,20 de taxa de custódia. Por isso que ele não é a solução mais interessante. Você tem opções melhores. Ele é ruim? Não, não é ruim. Ele é bem melhor do que a poupança. A poupança, hoje, rende 70% da Selic. Então, a poupança é bem, bem, bem ruim. Depois do Tesouro Selic, eu tenho o Tesouro Pré-fixado. Esse aqui é voltado para quem quer investir, garantir uma taxa para saber exatamente quanto você vai receber no vencimento e quer o dinheiro só no vencimento, não quer o dinheiro a qualquer momento. Quem quer dinheiro a qualquer momento é Tesouro Selic. Serve também para a galera que quer especular, como eu, para garantir uma taxa, sabendo que, pelo menos tendo a expectativa de que no futuro essa taxa vai cair, e aí você ganha na marcação a mercado. Você tem também o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais, é a NTNF. Não recomendo, já falei para vocês, títulos com juros semestrais eu não recomendo, porque você mata o efeito da bola de neve, a não ser que você tenha, sei lá, uns 10 milhões, você bota lá e aí você vai botar uma bolada no bolso, não está nem um pouco preocupado, você acha que o dinheiro vai durar mais do que você, quando você morrer ainda vai ter o dinheiro lá, e aí beleza, tá? Mas, eu acho que quem tem essa grana deveria investir em fundos imobiliários e ações, por isso que eu não vejo muito sentido. E como a imensa maioria de nós está na fase de acúmulo de patrimônio, matar o efeito de juros sobre juros não faz nenhum sentido, por isso que eu não recomendo o tesouro com juros semestrais, seja ele pré-fixado ou não. A gente tem, nesses títulos todos, data de vencimento, eles têm liquidez diária, todos eles, você consegue resgatar o dinheiro a qualquer momento, não vai cair na sua conta no mesmo dia, dependendo do título, mas em 1, 2 dias no máximo está lá na sua conta. Só que se você resgata antes do prazo, pode receber menos do que você colocou por conta do efeito da marcação a mercado. Eu tenho também o Tesouro IPCA, que é a NTNB principal, que é o IPCA+. Ele é o tesouro que você investe para longo prazo. É o único título de renda fixa de longo prazo, porque ninguém tem coragem nem confia em banco nenhum para deixar o dinheiro 15 anos. Só no título do Tesouro você consegue. Aí você tem para 2035, com vencimento para 2045, bem para frente. E aí, somente esses títulos
do Tesouro que tem um vencimento tão grande. Títulos de banco nunca terão vencimento tão grande, porque você não tem como... daqui a 20 anos esse banco vai existir? Você não tem como saber, mas o governo vai continuar existindo. Mira, mas o presidente vai sair. O governo que eu digo é o país, tá? A instituição Brasil vai continuar existindo daqui a 20, 30 anos, tá? O Brasil não vai acabar em 20, 30 anos, a não ser que caia um meteoro destrua o planeta Terra, mas não está nos meus planos, pelo menos, que o planeta seja destruído e eu morra, tá? Não faz parte dos meus planos, eu acho que dos de vocês também não. Um outro tipo de título é também o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, só que ele vai pagar IPCA mais uma taxa, e esse rendimento ele vai pagar semestralmente. Ele vai pegar todo o juro, te devolve. Aí começa do zero de novo, pega lá o montante que você tem, e aí 6 meses vai te pagar e mata esse efeito bola de neve. O efeito de juros sobre juros, ele só dura 6 meses, porque aí ele pega lá e te devolve. Aí naqueles outros próximos 6 meses, ele vai fazendo juros sobre juros de novo, e terminou 6 meses, ele vai lá e te dá o dinheiro. Essa é a característica desse tipo de título, tá? Títulos privados, LCI, LCA, que são letras de crédito imobiliário e letras de crédito agronegócio. É você emprestando dinheiro para o banco e o banco emprestando dinheiro para o agronegócio ou para o mercado imobiliário. O outro título, poupança, é você emprestando dinheiro para o banco e o banco emprestando dinheiro para o setor imobiliário. É uma outra possibilidade. A poupança ela é ruim? Sim, ela é ruim, porque você botou dinheiro, ela só rende depois de 30 dias. Se usou o dinheiro no meio do caminho, não ganha nada. Além disso, ela rende menos do que todos os outros investimentos de renda fixa. Por quê? Porque a poupança é feita para ser ruim. Pira, por que a poupança é feita para ser ruim? Você vai ficar pensando. Porque assim, se a poupança for boa, todo mundo vai colocar o dinheiro na poupança. E aí eu falei para vocês, o dinheiro da poupança é usado para o mercado imobiliário. Se todo isso aconteceu, foi quando mudaram a regra da poupança nova para a poupança antiga, criou-se a poupança nova, e essas regras, isso já tem, sei lá, mais de 10 anos. A poupança estava rendendo mais do que outros investimentos de renda fixa, porque ela era 6% mais TR, estava fixo lá ao ano a rentabilidade dela. E aí todo mundo começou a botar dinheiro na poupança. E os bancos não tinham dinheiro para emprestar para outras finalidades. E aí começou a travar a economia. O empresário quer dinheiro para poder comprar mais maquinário, mais produto para produzir, gerar emprego. Não tem. O dinheiro de todo mundo está na poupança. Aí começou a travar. Eles mudaram a regra para a poupança nunca mais ser interessante, nunca mais ser boa, e para que os bancos tivessem dinheiro para emprestar para aquilo que desenvolve a economia. Mira, mas o mercado imobiliário também desenvolve. Eu sei, por isso que tem a LCI. Existem outros instrumentos que fomentam o mercado imobiliário, não precisa ser a poupança. Por isso que mata-se a poupança com essa baixa rentabilidade. E por isso que qualquer pessoa que deixa o dinheiro na poupança está literalmente rasgando dinheiro, tá? Porque você tem outros investimentos tão seguros quanto a poupança que você tem maior rentabilidade. Então não faz nenhum sentido você deixar o dinheiro na poupança. Se você aí tem dinheiro na poupança, já tira hoje, tá? E você vai colocar onde? Você vai colocar num CDB. Por que no CDB? Porque a gente tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é o principal meio de investimento de um banco, é o CDB, e nele você tem garantia do FGC igual a poupança. Se for um CDB de liquidez diária, você pode tirar o dinheiro todo dia igual na poupança, só que o CDB, ele rende todo dia. Se o dinheiro ficar lá, um dia ele rende, 2 dias ele rende, 3 dias. A poupança tem que esperar 30 dias para render. Se você tirar com 29 dias, você não ganhou nada. No CDB você vai ganhar. Vai ser pouco, mas você vai ganhar. LCI e LCA tem uma outra característica, que o dinheiro tem que ficar no mínimo 3 meses preso lá. Elas são isentas de imposto de renda. E aí, quem é melhor? O CDB, a LCI ou a LCA? Porque o CDB paga imposto de renda.
Eu vou mostrar daqui a pouco numa tabelinha que a gente fez para isso, tá? CRI são os certificados do mercado imobiliário e CRA, que são os certificados do agronegócio. Esses não têm garantia do FGC, porque eles não são emitidos por bancos, CRI e CRA, eles são por securitizadoras. Mira, o que é isso? Só para ficar mais claro, mais fácil para vocês. Esses títulos, a securitizadora, ela pega assim, a Petrobras tem um prédio e ela vai pagar aluguel daquele prédio durante 5 anos. Ela faz um contrato, ela pega uma empresa, faz um contrato com a Petrobras e fala assim, pô, Petrobras, você não quer pagar tudo de uma vez? Ah, não quero, eu vou pagar parcelado. Ela pega essa garantia, esse fluxo aí da Petrobras de pagamento e transforma isso num título e vende, geralmente para fundo imobiliário. E aí a galera paga, fala assim, putz, estou antecipando essa grana. Por que a securitizadora está pegando esse dinheiro? De repente, para comprar o prédio e alugar lá para a Petrobras. Pode ser por isso. Ela pega esse dinheiro e dá como garantia todo esse pagamento. Então, é só para vocês terem uma ideia, tá? Eu não quero entrar a fundo nos detalhes, porque aí teria que ser uma aula só para falar de CRI, tá? Só para falar de CRA. A ideia é essa: eles vão pegar lá uma operação, lá, um aluguel, vai transformar aquilo num papelzinho, num título e vai vender para você ou geralmente para um fundo imobiliário. Como não é o banco que está fazendo isso, não tem garantia do FGC. E por isso, por não ter essa garantia, as taxas são mais altas. Mas é aquilo, né? Se der ruim, se micar, você perde o dinheiro todo que você colocou lá. Tem esse risco, tá? Outros títulos privados. Ligue, que é uma letra imobiliária garantida. Ela parece com a LCI, só que ela tem outras características de garantias quanto à carteira de crédito da instituição emissora. É um negócio muito novo, mas lembra bem a LCI, tá? Está começando. A legislação já tem algum tempinho, acho que tem uns 2 anos, 1 a 2 anos, mas é um negócio que ainda está começando a aparecer, principalmente nos bancos grandes, mas não se popularizou ainda, tá? LH é uma letra hipotecária. Parece muito com CDB, tá? Parece muito com CDB, mas também não é um título muito normal. O mais comum é o LC, a LC, que é a letra de câmbio. E aí você vai falar, Mira, tem a ver com dólar? Não, não tem nenhuma relação. É do câmbio, de cambiar, de trocar. Ela é o CDB da financeira. É basicamente isso. Uma LC é uma CDB de uma financeira. O banco usa o CDB para captar os recursos e emprestar aos tomadores. A financeira faz a mesma coisa com uma LC. Tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, a LC, só que como é emitido por uma financeira com uma instituição menor do que o banco, você tem taxas maiores na LC do que você tem num CDB, tá? Você tem também a letra financeira, que é muito parecido com a letra de câmbio, tem as características muito, muito parecidas, depende só da originação da operação lá no banco, o que originou a letra financeira, é basicamente isso. E a gente tem também as debêntures. O que é uma debênture? Uma debênture é uma empresa pegando dinheiro. Então, você vai emprestar dinheiro para a Vale, você vai emprestar dinheiro para a Petrobras, você vai emprestar dinheiro para a Taesa. São empresas que estão aí no mercado e ela pega esse dinheiro para fazer investimentos de longo prazo, ou seja, maiores do que 12 meses. É para isso que existe a debênture. Qual a garantia da debênture? Não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, a garantia é a própria empresa. Por que eu não gosto de debênture? Por que eu acho que debênture não vale a pena? Porque quando você tem uma debênture bacana, de uma empresa confiável, ela paga a mesma taxa do Tesouro Direto, de um ANTNB. Vai pagar a mesma coisa, porque você vai ter uma garantia. Quando você tem uma taxa muito maior, você tem um risco muito maior. E aí você tem o risco ali de perder todo o seu dinheiro, como eu já vi acontecer. Tem umas debêntures aí
de umas corretoras aí, que vocês já até falaram os nomes aí no chat, e que micaram e a galera ficou sem receber o dinheiro. Tá lá, o pessoal aparece lá, zero. O saldo lá, zero, não sabe se vai receber. Por isso que eu acho que não vale a pena. Se você quer tomar risco, estuda a renda variável e vai para a Bolsa de Valores, porque lá você não perde tudo. Você pode perder um pedaço, se você fizer muita besteira, você perde um pedaço dos seus investimentos, agora tudo você não perde. Eu tenho também a nota promissória. O que é uma nota promissória? Ela é igual a uma debenture, só que ela é para capital de giro. São as empresas pegando dinheiro para até 12 meses. Quando a empresa pega dinheiro para usar em mais de 12 meses, ela emite uma debenture. Quando é para um giro rápido, ela vai usar o dinheiro num curto espaço de tempo, ela emite uma nota promissória. Depois disso, eu tenho o COI. O COI é o Certificado de Operações Estruturadas. É uma coisa que eu não gosto, que eu acho que é muito ruim, porque o COI, ele nada mais é, pelo menos eu comparo assim, que o título de capitalização da corretora. Na Alten, ninguém nunca vai te oferecer COI, tá? Você vai ver aí as corretoras todas oferecendo COI, todo mundo querendo te empurrar COI, assessor de outras corretoras empurrando, de repente você olha lá, tem um COI na sua carteira que você nem sabia. Por quê? Porque é o que dá maior comissão nas corretoras, nos escritórios de assessoria, é o COI. Por isso que eles vão empurrar em vocês com toda a vontade do mundo. Na Alten, ninguém empurra COI. Se empurrar, eu aperto o pescoço e é mandado embora, tá? Não quero COI em ninguém. Por quê? Porque COI não é bom, cara. Ah, mira, mas não tem mais. Dá para você comprar um título pré-fixado e mais um outro ativo de risco, anular o risco com juros do pré-fixado e montar uma estrutura muito melhor do que COI. COI é uma porcaria, eu não gosto e eu nunca recomendo. Por que ele está em títulos privados? Porque ele tem a mesma tributação da renda fixa normal no imposto de renda, não tem garantia do fundo garantidor de crédito e o retorno é só no vencimento. Até o vencimento você pode ganhar mais ou até perder, mas o COI, ele tem, geralmente, a maioria deles, tem capital garantido para que você receba lá no vencimento, no mínimo, o valor que você colocou. É igual o título de capitalização que o banco vende. Se você der sorte, você ganha no sorteio no título de capitalização. No COI, se você der sorte, você ganha um pouquinho. O título de capitalização, pelo menos, você ganha mais, né? É sorteio, é descarado que é um sorteio, mas pelo menos o prêmio é maior, né? Ganha um carro, ganha 100 mil, 500 mil, 1 milhão. No COI, você ganha quase nada, tá? Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Para mim é um prazer inenarrável poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Beijo, eu espero vocês. Tchau, tchau.